Olá pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos aqui à nossa última parte da aula sobre sistemas de medição. Aqui a gente vai falar sobre calibração, tá? Uma das formas de a gente tentar minimizar esses erros que a gente acabou de ver na parte anterior da aula, né? É por meio da calibração. O que é a calibração? A calibração é um procedimento, ele é feito experimentalmente no instrumento, tá? Que ele vai estabelecer entre as relações, a relação entre os valores indicados do instrumento e o valor real correspondente. E esse valor real é dado por meio de padrões. Então aqui tem um exemplo de uma calibração, tá? No qual os pontos vermelhos eles vão representar aqui para a gente os valores reais de medição e os pontos azuis eles vão representar para a gente os valores de medição, tá certo? Então, basicamente é feita aqui de uma forma no qual você conhece os valores reais, tá? E faz a medição dos valores indicados pelo instrumento. Essa calibração ela pode ser feita de duas maneiras, tá? Pode ser uma calibração direta, que é a mesma utilizada nas balanças, no qual você tem um valor conhecido, um valor padrão. Por exemplo, eu tenho um elemento padrão que pesa 1 kg, um elemento padrão de 2 kg e assim por diante. Eu aplico isso direto no instrumento e faço a medição para ver qual é a diferença que ele está dando em relação a esse padrão, ok? Ou pode ser uma calibração indireta. O que é uma calibração indireta? É uma na qual eu tenho um sistema que ele vai aplicar o mesmo valor a dois instrumentos. O instrumento que eu estou medindo e um instrumento padrão com alto nível de precisão, tá? Que é, por exemplo, o sistema para medição aqui, né, de pressão em manômetros, tá? Que é esse sistema aqui, no qual você girando a alavanca, você vai aplicando pressão igualmente nos dois manômetros e vai verificando qual é o valor entre o manômetro que você quer medir e o manômetro padrão, tá certo? Essa calibração, então, é feita por meio de comparação entre essas duas medidas. Lembrando que esse sistema de medição padrão, ele deve ter um erro pelo menos 10 vezes menor do que o sistema que você está medindo. Tudo bem, o que essa calibração te dá, né? A calibração ela vai permitir que você faça correções no instrumento, tá? Para ele poder ter uma medida mais próxima e vai determinar também o comportamento em condições diversas de medição. Tudo isso é feito e gerado no relatório de calibração, tá? Ou certificado de calibração. Essa calibração ela tem que ser feita por alguém credenciado legalmente pelo Inmetro para fazer isso, tá? Então não é qualquer empresa que faz, ela tem que ter essa habilitação legal perante o Inmetro aqui no Brasil. Aqui tem um exemplo de relatório ou certificado de calibração, tá? No qual isso aqui é o relatório completo, ok? A gente tem alguns detalhes aqui no que é representado nesse relatório. Tem, por exemplo, a empresa que está contratando esse relatório, tá? A empresa contratada que é responsável por fazer essa calibração, o sistema de medição calibrado, então tem toda a identificação dele, modelo, série, faixa de medição, resolução, os resultados da calibração, ok? Com todas aquelas medições que a gente viu em forma de tabela. E a partir disso, a gente pode fazer um ajuste ou regulagem no sistema. Ajuste e regulagem é a mesma coisa? Tecnicamente não, tá? O ajuste é como se fosse uma regulagem interna, é uma regulagem mais precisa, mais técnica, tá? No qual às vezes você tem que abrir um instrumento, alterar algum componente dele, trocar algum componente dele ou alguma coisa assim, tá? Ela é feita para que o sistema ele possa coincidir a medida real com a medida que ele apresenta. No caso, quando se faz ajuste, é necessário fazer uma recalibração, que é basicamente se mexer nos componentes internos do sistema. No caso da regulagem, tem o mesmo objetivo do ajuste, só que ela é feita pelo usuário final por meio de um controle. Às vezes você tem um parafuso ou algo do tipo, né? Ou se é um display digital, você consegue fazer pela interface do equipamento algum tipo de ajuste, sendo que
O tipo de ajuste mais comum que o usuário consegue fazer é o ajuste zero e span, tá? O que seria esse ajuste zero e span? Pensando, por exemplo, no instrumento que vai ajustar a posição de uma válvula, né? No qual você envia para ele um sinal elétrico de 4 a 20 mA e ele vai fazer com que a 4 mA o sinal a posição da válvula esteja a 0 milímetros, tá? E a 20 mA a 100 milímetros. Então você tem uma válvula com uma haste, né? Se você manda 4 mA, ela está totalmente fechada, cursor na posição 0. Se você envia 20 mA, a válvula está totalmente aberta com um espaço aqui de 100 milímetros para passagem de fluxo. Você consegue alterar isso? Por exemplo, o ajuste zero seria o quê? A gente acabou de falar que o valor é zero aqui, né? No caso de corrente, seria o 4 mA, que a gente tem um zero vivo, dando uma posição de 0 milímetros. O ajuste zero, a gente pensar nessa curva da válvula aqui como uma reta, né? Ele vai alterar longitudinalmente a posição dessa reta, tá? Então esse zero aqui, nos 4 milímetros, não vai passar mais, desculpa, o zero nos 4 mA, ele não vai passar mais a ser 0 milímetros. Quando eu fizer esse ajuste, vai passar a ser 25 milímetros. Então repare que ele vai alterar toda a minha reta aqui de posicionamento da válvula, tá? Então ajuste zero é isso. Você vai mexer nessa reta aqui para alterar o valor final quando você mandar o zero do início da faixa de ajuste ou medição, tá? O ajuste de span é um ajuste no qual você vai basicamente mexer na inclinação da reta. Se por acaso eu fizer um ajuste de span aqui no meu posicionador de válvula, ao invés de, por exemplo, em 20 miliamperes, ele ir para a posição de 100 milímetros, quando eu mandar 20 miliamperes, ele vai para a posição de 120. De novo, é como se eu mexesse na inclinação dessa reta, tá certo? Então, ajuste zero span é isso. No zero, você vai estar alterando a posição inicial, né, que é o zero dessa reta. E no span, basicamente, você vai estar alterando a inclinação da curva, que acaba também alterando a posição final, né, sem alterar a posição inicial. Aqui está um exemplo de um vídeo no qual a gente consegue ver esse ajuste zero span. Aqui a gente tem um posicionador de válvulas, né? Válvula, a gente tem uma posição quando eu não estou puxando o sinal de entrada, eu vou puxar 4 milímetros, tá? Então, tem um deslocamento aqui no cursor da válvula, tá? Então, eu vou agora ela tem um deslocamento diferente porque foi feito um ajuste no span. Muito bem. Então, agora vocês podem fazer toda a lista 3, tá? Essa lista 3 ela é para próxima segunda-feira, ok? Porque já na terça-feira eu vou soltar a resolução da lista para que vocês possam estudar e na quarta-feira a gente fazer uma prova parcial. Aquela pergunta do início da aula, então, agora a gente sabe responder, né? O que significa cada um dos termos ou expressões destacadas daquele artigo que eu falei com vocês, que eu peguei na internet como base. A calibração de um transmissor de pressão envolve o ajuste zero e span. Então é exatamente isso que a gente acabou de ver, né? O que é o ajuste zero e o ajuste span. Em outro momento, você lê lá, inclui efeitos de não linearidade, histerese e repetibilidade. A gente viu o que é esses termos, né? O que é a linearidade ou não linearidade de um equipamento, né?
Quanto maior a proporção, quanto mais linear ela for, né? A gente fala que ele tem alta linearidade, quanto mais parecer com uma reta entre o valor que eu estou medindo e a saída de um instrumento, maior a sua linearidade. Esterese a gente viu também, repetibilidade, e normalmente a precisão é dada em porcentagem do span calibrado. A gente viu também qual que é o conceito de precisão, né, e span, tá certo? Então, por exemplo, agora você já consegue entender todos os conceitos que estão nessas frases aqui do artigo sobre transmissores de pressão. O que vocês têm que entender dessa aula, né? Quais são os pontos-chave? Primeira coisa, sobre unidades de medida, a gente viu que você tem unidades no SI no sistema inglês. Sobre os componentes de um sistema de medição, a gente viu que são basicamente 3 componentes, né? Sensor e transdutor, tratamento de sinais e mostrador ou registrador. Quais são os principais parâmetros dos instrumentos, né? Só para falar alguns: sensibilidade, alcance, esterese, faixa de medição. A gente falou sobre erro de medição e suas componentes. A gente viu que são 3 componentes, né? Erro aleatório, erro sistemático e erro grosseiro. E por último a gente falou sobre calibração. Eu deixei um material sobre metrologia, se vocês quiserem estudar um pouquinho com mais detalhe, essa aula aqui está lá no material, capítulos 3, 4 e 5, tá certo? Aí a gente chega no final da nossa aula sobre sistemas de medição. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.